Yo, hey, fala galera, quem fala aqui é Esquijo Kioff. Não, aqui é Esquijo Kioff, é o outro, é Rio Jack. Agora vamos ver um Wacket. Tem aqui, desse daqui que eu esqueci o nome. Isso era, gente. Que internet tá meio ruim, sabe? Pensa comigo, o que seria dos heróis dos quadrinhos se não existissem os vilões? Uma merda. Que normalmente as pessoas torçam pra que no final tudo dê certo e o mocinho derrote o bandido. Isso sempre vai acontecer. Feitores que são tão incríveis que a gente acaba até gostando de tão genialmente maléfico que ele é. É Porém, verdade. há pessoas na vida real que são tão más quanto os próprios vilões dos quadrinhos. E isso não é nada legal. Nesse vídeo eu irei mostrar para vocês alguns criminosos da vida real que parecem que foram tirados das histórias do Batman. Sério, tem muita coisa bizarra, como o Coringa, o Duas Caras e vários outros conhecidos pelos fãs da DC Comics. E já adianta aqui pra vocês, se vocês quiserem a parte 2, é só sapecar o like aqui embaixo. Batendo 15 mil likes, eu trago a continuação desse vídeo. E aí, galera? Eu sou o Apollo Hunter Apollo e esse é o Hunter. canal Super Hero. Tá nem Vocês aí. se lembram do vilão Charada? Sou um amigo, mas pode me chamar de Charada. Cara O seu nome feio. verdadeiro é Edward e desde criança ele despertou uma paixão por quebra-cabeças, enigmas e jogos de adivinhações. Ele se tornou um expert no assunto e o seu gosto acabou se tornando uma compulsão. Com as suas habilidades enigmáticas, o Edward resolveu adotar o nome de Charada e começou a praticar crimes para ter dinheiro. Mas a sua obsessão por jogos de adivinhação era tão grande que todo crime que ele cometia, ele deixava pistas que eram como um desafio para o Batman e para a polícia. Acontece Nossa, que no que final merda. dos anos 60, um assassino estava assombrando o norte da Califórnia e o seu modo de agir fazia dele um charada da vida real. Um dos maiores mistérios policiais de todos os tempos envolve o assassino do Zodíaco, que foi o apelido como ele Nossa. ficou conhecido. Esse cara foi um serial Gente, tá virando um Cavaleiros do Dia. Que legal. Que merda. killer que atuou por mais de 10 meses e, pasmem, a sua identidade nunca foi descoberta. O seu modus operandi era muito parecido com o vilão da DC Comics. Nossa, Já que após os seus vou crimes, virar o ele charada, pô. enviava cartas codificadas para os jornais. Não, tô não As brincando. cartas continham enigmas que revelavam detalhes de como ele havia planejado o crime e como ele tinha feito para colocar em prática. Em uma dessas mensagens que foi codificada, nós podemos ver como a mente dele era doentia, pois havia partes como ele dizendo que ele gostava de matar humanos porque para ele aquilo era divertido. E mano, por mais estranho que possa parecer, ele já criou um enigma que revelaria o seu nome completo. No bilhete havia uma mensagem que dizia: "Meu nome é..." E no lugar do nome haviam 13 símbolos, que no final resultariam na sua identidade. Só Já que, sei. mesmo se passando várias décadas, Algumas o enigma nunca foi resolvido. Uma curiosidade é que ele mesmo se batizou de Zodíaco, e esse nome é usado até hoje, já que nunca descobriram a sua verdadeira identidade. Em 1974, vários anos depois do seu último assassinato, ele escreveu mais uma carta para os jornais, dizendo que havia matado o total de 37 pessoas. Mas Só? apenas 5 dessas mortes foram confirmadas por investigações de que tinham sido realizadas mesmo pelo assassino do Zodíaco. E ó, o maior enigma de todos é: por que você ainda não é inscrito aqui no canal Super Hero? Não Porque faz sentido. eu não sou Tô ligado idiota. que você sempre dá uma passadinha por aqui, que você gosta de assistir os meus vídeos. Então não Tô nem perca aí. mais tempo e se inscreva para receber todos os vídeos que forem postados. Garanto que você Ih, não ó, vai que se pena, eu não arrepender. quero. Sem contar que, se inscrevendo, você entra pra equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Você é muito Estamos idiota, rumo cabo. a 1 milhão de inscritos. Tá ligado, Bora bicho? bater essa meta juntos? Bom, continuando o nosso vídeo, agora nós temos o Coringa da vida real. Na verdade, ele tenta ser e não consegue, sabe? Mas também, o Coringa é o personagem mais insano dos quadrinhos. Não é? Realmente difícil se comparar a ele. O Coringa é um ser que não possui poderes. Porém, a sua loucura é tanta que ele consegue ser facilmente um dos melhores vilões entre todos. Segundo a HQ Batman, a Piada Mortal, o palhaço do crime era um homem comum que se perdeu após a morte da sua esposa e filho.
Por conta da situação financeira precária, ele tinha se envolvido com o mundo do crime. Só que, durante um roubo nas indústrias Ace Chemicals, ele acabou caindo em um tonel de produtos químicos. E foi aí que a sua insanidade se revelou de vez. Desde então, o Coringa vem assombrando Gotham com suas atrocidades e se tornou o maior perigo para o Batman. E o Coringa é tão louco que ele acaba inspirando pessoas na vida real, como é o caso do cara chamado Lawrence Patrick Sullivan. Atualmente, com 30 anos de idade, o Lawrence faz questão de demonstrar ser um grande admirador do Coringa, já que o seu rosto é marcado por tatuagens reais que remetem ao vilão dos quadrinhos. Além de também usar o cabelo verde, o cara fez questão de tatuar cicatrizes na boca e manchas pretas ao redor dos olhos, como uma referência ao Coringa do Heath Ledger, que estreou nos cinemas em 2008, no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Outras tatuagens também estão no rosto desse criminoso, como por exemplo a palavra Joker e um símbolo do Batman com uma espada atravessada. Há uma versão do Coringa que também é cheia de tatuagens. Ele foi interpretado pelo Jared Leto em Esquadrão Suicida. Provavelmente essa versão do vilão que foi representada nos cinemas deve ter influenciado o Lawrence também. Ele foi preso pela primeira vez em 2017, depois de ficar nas ruas de Miami apontando armas para os veículos que passavam por perto. Algum tempo depois, ele recebeu a liberdade condicional. Porém, no final do ano de 2018, ele novamente foi preso por posse ilegal de armas. O mais bizarro foi a declaração dele dizendo que se sentia bem na prisão, já que as suas tatuagens faziam ele ser tratado como uma celebridade. Bom, eu acabei de mencionar aqui o Charada e o Coringa, que são dois vilões icônicos do Batman. Já o personagem que eu vou falar aqui agora pra vocês, ele não é muito conhecido pelas histórias do Batman, e sim pela história Alice no País das Maravilhas. Na verdade, o Chapeleiro Louco da DC Comics não é o mesmo Chapeleiro da Alice, mas sim um criminoso que se viciou na história infantil e decidiu adotar o nome do personagem. Jarvis Tet era um rapaz muito inteligente e que sempre se interessou... mano, mas o Chapeleiro parece mesmo o Charada. Quando ele se tornou adulto, ele se especializou no assunto e se tornou um cientista neural e acabou inventando circuitos que poderiam controlar mentes. Apesar de ser inteligente, o Jarvis não tinha muitos amigos. Apenas duas pessoas eram bem próximas dele. Ah, tá, você tá falando dele? Emma Littleton e a sua filha Connie. A Connie Do cara era uma lá, jovem gente. que acabou engravidando enquanto ainda estava no ensino médio da escola. Aí, com medo de dizer a verdade para sua mãe, ela disse que havia sofrido abuso pelos atletas de beisebol da escola. Ao saber disso, o Jarvis hipnotizou um dos atletas usando a sua tecnologia de controle mental e fez o garoto levar uma bomba no vestiário, que explodiu e acabou matando vários inocentes. A partir desse crime, ele adotou o codinome de Chapeleiro Louco, devido à sua Espera aí, fascinação gente, pelo foi o cara personagem mesmo da que construiu. história Alice no País das Maravilhas. Pois então, Não, a gente. maior arma do Chapeleiro Louco da DC Comics é o seu grande poder de hipnose. E se por algum acaso alguém também tivesse um grande controle disso e começasse a cometer crimes? Pois foi isso o que aconteceu na Moldávia, um país do leste europeu. Vladimir Kozak, que tem por volta de 50 anos de idade atualmente, é um homem acusado de utilizar a hipnose para cometer grandes roubos nos bancos desse país. Ele ia até os caixas do banco, estabelecia um contato visual, os hipnotizava e fazia com que lhe entregassem uma certa quantidade de dinheiro. O maior roubo de todos foi no valor de $12 mil em 2005. Porém, ele cometeu pelo menos 6 desse tipo de crime, totalizando mais de $60 mil. Nossa, gente, imagina se ele tivesse vilão de cometido agora, eu tenho crimes. certeza que vocês conhecem. O Duas Caras é um dos mais conhecidos inimigos do Batman. Eu não Nos quadrinhos, conheço. ele era um promotor público chamado Harvey Dent, que enlouqueceu depois que o chefe da máfia jogou ácido nele durante um julgamento, fazendo com que o lado esquerdo do seu rosto ficasse totalmente desfigurado. No último filme que ele apareceu, que foi Batman, o Cavaleiro das Trevas, essa história sobre o seu rosto foi diferente, já que ele teve o lado esquerdo desfigurado após uma armadilha do Coringa. Um homem chamado Juan Rivera Vélez foi preso por assassinato e tráfico de drogas que estavam ligados a uma grande operação multimilionária de distribuição. Tô nem Ele aí. trabalhava como executor de um dos maiores chefes da máfia de Londres e atualmente ele está em torno dos seus 45 anos de idade. O que mais chamou a atenção sobre ele foi o... Ah, propaganda.
Ah, consegui, gente. Foi o seu rosto desfigurado, igual o vilão do Batman. E por esse motivo, ele é conhecido como Juan Duas Caras. Ao contrário do Harvey Dent, o Juan teve o seu rosto queimado durante um acidente de carro, após o automóvel pegar fogo. E é isso, galera. Tô nem aí. Vocês estão gostando do conteúdo Gente, desse vídeo? esse vídeo Fala foi aí pra muito mim aqui merda. nos comentários.